Olha o físio aí, logo o primeiro. Que legal. Igor, boa noite, irmão. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Vários snipers aí. Olha, a doutora Érica, minha paciente de amanhã à noite. Muito boa noite, espero que vocês estejam bem. Encerrei aqui minha quarta-feira feriado, mas, vários pacientes querendo passar em consulta, não tem como, né? Ficar em casa lá. Não é nem pela grana, e sim por ajudar o próximo. Muito bom, muito boa noite. Carlinha, você já tá on aí, meu? A Carlinha atendeu hoje também. A gente tava conversando hoje de ideias, né? Devido à quantidade de mensagens, que eu fiquei impressionado da quantidade de gente que me pediu para fazer mais uma live com ela. Eu falei, quer saber? Não vou deixar apagar o fogo, né? Vamos manter ele aquecido. Fiz o convite pra Carlinha aí. E aí ela já está junto comigo. Fortaleza, tem snipers aí? Eu vou até colocar aqui, ó. Que legal, Lilian, que você é estudante de físio. O meu conceito de trabalho é algo um pouco de... É físio, né? Sou fisioterapeuta, mas é um pouco diferente do que tem no mercado. E eu espero que o meu conceito de trabalho some demais aí com você. Vou colocar aqui o tema da live. Parte 2. Aí, tem um monte de sniper aí, ó. Capelato, o Gabriel Capelato, o Igor, Nelson. Eita, que da hora. Parte 2. Emoções. Boa. Oh, vou fixar aqui. Aí, aquela coisa bem chata de sempre, né? De pedir por obséquio, manda aí para alguns amigos. Quem não tem uma questão emocional atuando no corpo físico, faz uma parte 3. Tem que ver se a Carlinha... Não, tem outras pessoas bem legais que eu quero fazer live. Eu estava usando Invisalign, agora é só uma proteção. Bem legal, foi uma experiência bem boa usar o aparelho. Deixa eu chamar a dona Carla aqui. Ontem na comunidade nós tivemos uma aula. Vocês não fazem uma noção. Foi impactante. Foi impressionante. Pra vocês terem uma noção, assisti partes dela hoje. Um paciente não veio, eu fiquei com uma hora livre. Eu voltei a assistir a aula de ontem, da Renata. Meu Deus do céu. Incrível, incrível. Você que não faz parte da comunidade, fique tranquilo que quando você entrar, essa aula vai estar disponível para você. Deixa eu... Aqui. Que legal. Vamos ver se a Carlinha me aceita, né? Vai que ela me deixa sozinho aqui na live, eu vou ter que fazer só. Ela não vai me abandonar nunca. Ei! E aí, Nossa, Carlinha? desculpa, tava olhando pro lado aqui, tudo bem? Eu estou Vamos? depois de bem. Nossa, Vamos tô muito embora, feliz né? de novo, juro, muito, muito mesmo, muito. Oi? Tô muito feliz em estar aqui de novo, né? Que a Que gente isso, possa Maria? compartilhar, né? Nosso conceito de trabalho. Isso é muito, eu fico muito feliz de ter um canal onde a gente pode compartilhar o nosso conceito de trabalho. As pessoas entenderem como a gente vive no nosso dia a dia. E por que que a gente fala para as pessoas às vezes, calma, paciência, calma. Minhas pacientes aí. Eu vi que a minha mãe tá aí. Ó, minha mãe, ela te adora, ela tá aí, ó. Ela Como é que é o bate nome das... Como é que é o M. nome das... Regina aí, ó. Maria Amy Regina, ela tá aqui Regina. na Maria, frente. um beijo pra senhora. Preciso te conhecer. Vou marcar um dia pra ir pra Sorocaba. Ou ela, Né? quando elas vierem, sua mãe vai pra cá, sei lá. Ai, mas que felicidade. Obrigada, viu, de novo, da gente estar aqui, as pessoas terem pedido, né? Tanto no seu quanto no meu também. Fiquei muito feliz quando começaram a mandar mensagem. Façam mais live e tal. Fiquei muito, muito feliz mesmo. É legal, maninha, porque assim, falarmos sobre lesão do joelho, falarmos sobre tudo isso é um conteúdo legal, mas assim, o intuito aqui, a sua mãe aí. Regina, um beijo pra senhora, de coração. É um conteúdo legal de orientar, mas eu uso aqui a minha ferramenta do Instagram com o intuito, claro que eu tenho que entregar ciência, eu tenho que entregar conteúdo, mas meu objetivo é ajudar as pessoas. Meu objetivo não é ficar falando termo muito difícil para que as pessoas não entendam. Eu tenho que falar o idioma de todos para que todos, encerrando a live, absorvam e ressignificam o que faz sentido para eles, entende? Exatamente. Uhum. E eu fico feliz de você aceitar de novo. Você tem duas filhas pequenas, amanhã tem aula.
O Rafa tá colocando elas para dormir aí, que a gente estava se falando minutos antes de entrar na live. Amanhã eu vou atender Capão Bonito ainda, em outra cidade, tem que ir para lá deslocar e a gente está aqui. Aí. E aí, eu quero te agradecer de verdade, porque esse seu tempo você vai ajudar mais pessoas, você vai compartilhar, nós vamos bater um papo aqui, talvez falarmos de coisas que não sejam polêmicas, mas que os nossos clientes trazem bastante, né? E aí acaba gerando para nós um pequeno estresse ali até fazer com que eles entendam algo. Então vai ajudar muitas pessoas, tanto algum profissional que se identifica com o nosso conceito de trabalho, não dá para a gente agradar a todos, nem todo mundo gosta, mas também ajudar alguém que esteja com alguma correlação emocional atuando no seu corpo físico e algo que você possa compartilhar e verbalizar ajudar. Exatamente. E não, se a gente pensa, né, que nem você estava falando, a minhas pacientes, se a gente estivesse falando, às vezes a gente tem até colegas que ao invés de falar do seu próprio trabalho, às vezes falam mal do trabalho do outro. E a gente não está aqui, quando a gente coloca, quando a gente chega aqui para falar do nosso conceito de trabalho, a gente não está impondo opinião. A gente não vai estar falando para você que é assim e ponto, acabou. Não, você vai ouvir, você vai sintetizar, você vai atrás. Por isso que a gente vai passar para vocês. O que você pode ler mais sobre isso? Aonde você pode procurar mais, por exemplo, sobre isso? Ao invés de a gente usar esse espaço para ficar falando mal de uma técnica de fulano, não, a gente quer ajudar, a gente quer trazer conhecimento, informação. Vamos falar na real? Uhum. Nenhuma ciência sozinha trata. Você precisa saber utilizar as ferramentas certas. Eu tinha crenças limitantes no passado, eu achava que só uma ciência era o que fazia a diferença na vida, mas com o passar do tempo eu percebi que não. Hoje essa ciência aqui no meu consultório não chega a 3% do meu tratamento. Então, e era algo que me limitava. Porque muitas coisas que a gente olha na teoria, a hora que você chega na prática, né, o que eu já cheguei a atender, por exemplo, vai ser assim. Aí chegou uma criança, né, eu nunca me esqueço de uma menininha uma vez que chegou para mim e que a mãe falou assim, ela fala constantemente em morte e ela fala constantemente que ela não vê sentido na vida. Aí você fala assim, gente, o que eu faço com uma criança de 6 anos, né, se você se desesperar? E você fala, não, o porquê que ela está trazendo isso? Então, nada como a prática, a gente vivenciar, a gente ouvir o nosso paciente, e daí você vê que muito mais prática, né? E para de focar. Tem a teoria, tem a parte que é importante, mas a gente precisa ser muito mais humano para atender, né? Aquilo que a gente falou na primeira live, de você ouvir, de você ver como é que a pessoa se sentiu ou como ela está se sentindo numa situação que ela está vivendo, né? Que é muito do nosso conceito de trabalho, né? Total. Essa conexão. Eu tô aqui com um papel e caneta que eu tô anotando. Já vi algumas perguntas aqui, ó. A galera acha que a gente tá aqui, eu vi ombro, joelho, hérnia, já tô aqui anotando que já vou tirar os comentários. E falaram da minha camisa, essa camisa aqui, ó, quando eu jogava, eu ganhei, ó, Federação Italiana de Rugby. Eu ganhei quando eu fui para Itália jogar. E no rugby a gente tem a tradição, né, de trocar o uniforme, e o capitão da Itália me presenteou com essa camisa. Então ela tem isso aqui não é algo que não vende, só quem. Então eu uso assim, dá para contar na mão. Acho que se eu usei umas 20 vezes em 5 anos é muito. Especial para a live de hoje. Special for you. Ó, Carlinha, um tema que eu vou tirar só os comentários aqui por um pouquinho, porque me dói o coração ver seu rosto cheio de coisa assim. E também algo que é legal que pelo menos as pessoas olham para nós, né? E às vezes não se perde, puta, uma mensagem ali. Então, pelo menos a gente canaliza é o tempo, né? A gente está investindo tempo aqui. Exatamente. E uma pergunta que eu recebi bastante, acredito também que você tenha recebido, referente a essa conexão, essa correlação com as emoções, referente a alergias. Se você poderia verbalizar. Recebi Você também hoje recebeu? uma caixinha de perguntas. Recebi também na caixinha lá que eu coloquei, né? Algumas pessoas falaram algumas coisas que eu vou falando mais no meio aqui. Mas lembrando de novo, a gente não está impondo nada. A gente não está dizendo que isso é uma verdade absoluta. Eu não estou propondo uma opinião. A gente está apresentando para vocês pontos de vista. E o que vocês vão pegar dessa informação, optem com as escolhas de vocês.
né? Eu vivo nisso há, acho que mais ou menos 11 anos. Então, se você falasse talvez o que eu falo hoje para Carla de 15 anos atrás, às vezes ela ia ficar um pouco em choque. Mas procurem, leiam um pouco a respeito do que a gente vai falar aqui. Tá, eu vou passar livro depois, quero que vocês leiam um pouco mais a respeito disso. Vai ser um livro um pouco mais aprofundado, falando algumas coisas, mas é um livro muito interessante. E essa questão, né, que você está falando da alergia, também vai muito de encontro em relação à percepção, a percepção da situação. Foi uma coisa que nós falamos, né, lá na live anterior. Então, a gente precisa pensar que por mais que na sua família tenham pessoas que têm alergia, não quer dizer que você vá desenvolver alergia lá na frente. Os seus genes estão aí. Você trouxe isso com você. Eles são mapas. Tem uma parte dessa história sua que está aí. Mas o que pode ativar essa alergia? Porque a alergia ela se vive muito nesse conflito de onde houve um contato e onde houve uma separação. Porque a pele é o que para nós? A pele vem do sistema nervoso. Ela deriva aí do ectoderma, ectofilo, né? Então, o ectoderma é um tecido muito que tem uma conotação de tudo que é contato e separação. Então, a pele é o nosso contato com o meio externo. Então, qual foi o último toque, às vezes, que você teve de alguém nesse local que você desenvolveu alergia? Por que a sua é na barriga, não é no pé, não é na cabeça? Então, claro, isso é um contexto muito mais geral. Tá? Então, quando a gente pensa nessa questão da percepção, mas ela está muito ligada a onde houve um toque e depois houve-se essa separação. Eu tenho um exemplo muito que eu vivi isso na pele, a minha mãe está aqui, ela sabe dessa história. Eu usava um colar, isso quando eu conhecia as técnicas que eu trabalho, quando eu tinha síndrome do pânico. Se vocês querem saber dessa história, tem lá no meu IGTV. Não, mas você vai fazer um demo aqui para nós. Não custa nada você rapidamente falar, porque assim, eu ouço muito síndrome do pânico no consultório. Então você pode se conectar e ajudar alguém aí com a sua experiência. Vai falar aqui ao vivo. Quem faz ao vivo. Mas realmente, eu tive síndrome do pânico, por isso que eu vim para esse mundo, gente. Se vocês falassem para mim lá atrás de leis biológicas, que o corpo reage, que ectoderma é um tecido de separação, se vocês falassem que é o ambiente, não é os genes, eu ia achar isso um absurdo, tá? Eu achava reiki um absurdo, eu fiz um trabalho na faculdade, eu falei assim, realmente cai na testa, né? Realmente, quando você para cima, né? Você fala cai na testa, porque o momento que você se vê, que você fala que você tem falta de ar, que você desmaia, que você não quer sair de casa, eu não quero dirigir, eu tenho medo. E eu ficava semanas sem falar, passava uma semana muda, eu não falava, não saía de casa. E falta de ar, desmaio, então mudei completamente minha vida, buscava saída dos lugares, não queria sair de casa, saí de casa falando para os amigos, mas e se eu quiser ir embora, você vai vir embora comigo? Então é assim, eu vivia dentro desse, né, desses medos. Aí você falava, faz exame. Faz exame, faz exame, faz exame. Não, tá ótima, não tem labirintite, não tem falta de ar, não tem nenhum problema. Vai no neurologista e sai de médico em médico. E você fala assim, não encontra nada. Então, quer dizer, fisicamente eu estava bem. Mas o que aqueles sintomas estavam me trazendo de tudo que eu estava vivendo? E quando eu fui, né, por insistência de uma grande amiga minha, que ela falou assim, por favor, você tem que conhecer tal. Eu usava um colar. E numa das primeiras consultas das técnicas integrativas que eu trabalho hoje, que eu passei, eu tinha esse colar no peito e eu tinha uma alergia aqui, inclusive. Estou usando o colar, não tenho nada, tá? Mas aqui era vermelho, 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 coçava de ficar assim, de machucar. E aí, a pessoa que me atendeu perguntou assim para mim, né? Uma das pessoas que me atendeu perguntou assim, esse colar é seu? E o que eu respondi? Que era meu mesmo. Aí ele começou a perguntar, mas é seu, é seu, é seu? E aí eu peguei e falei assim, bem, o colar é meu, esse pingente era do meu pai. E até o Alan ficou sabendo recentemente, ele nem sabia que meu pai é falecido desde 2002, né? Então eu não tenho pai desde os 14 anos de idade. E eu falei, esse pingente era dele. E aí ele falou assim, que o contato com esse pingente que me remetia ao meu pai, toda vez que ele entrava em contato com a minha pele, era essa relação de tinha-se o contato, agora nós estamos separados. E era impressionante, porque eu nunca percebi que quando eu usava outro colar eu não tinha coceira, eu só tinha com aquele.
Então, vocês não têm ideia o como o nosso corpo e a percepção e estar em contato e olhar o tempo todo no espelho, que aquilo que não era meu, era do meu pai tá comigo. Aí vocês vão começar a me perguntar agora de joia, né? Vou me enrolar todo. Que tem a história de limpar joia, de família. Gente, isso daí é um tema para outra live. Mas, então, o nosso corpo, a percepção, e foi tirar o colar. A alergia, realmente, eu não tinha alergia quando eu usava. E quando eu usava, eu tinha, porque aquilo inconsciente me remetia ao meu pai, que eu não tinha mais. Então, era como se eu tivesse num contato, numa separação constante com ele. Então, assim, vocês não têm ideia. Isso é só sabe, uma história que eu realmente vivi. Mas a alergia tem muito esse contato que eu passei e hoje vocês estão vendo aqui. Eu estou usando e não tenho absolutamente nada. Tá tudo ok. Uma coisa que pode, uma dúvida, tá? Que pode Uhum. correlacionar com isso é a sua aceitação, o seu entendimento sobre a Entendimento. situação. Foi uma frase que eu coloquei aqui. Quando você muda a percepção, você muda a resposta biológica. Então, por isso que o trabalho de crenças é importante. E crenças, gente, não é uma coisa boba, é aquilo que você acredita internamente, não é aquilo que você solta da boca para fora. Não é o que o seu consciente está falando, não. Porque às vezes você fala que a sua autoestima é ótima, que tá tudo ok, e seu problema é realmente de autoestima, por isso que você não está conseguindo mudar uma condição na sua vida. Então, se você muda a percepção da situação, você muda a resposta biológica. E você pode, por exemplo, continuar usando a joia, ou enfim, outras coisas aí, né? E o seu corpo não responder da mesma forma como ele respondia, como uma falta. Então, por isso que o nosso corpo ele é muito sábio. Nós falamos muito isso na outra live. Assim como ele pode criar uma doença, ele pode criar a autorregulação, né? Então, por isso que tudo vai depender de como você vai mudar essa percepção. É animal, né? Ver você falar é assustador. Eu vou reassistir a live de novo. De novo depois. Você fez isso essa semana também, né? Eu assisti a nossa de novo, eu falei, eu quero Eu assistir também. para ver o que a gente falou. Eu também. Então, a gente pensa aqui, gente, que a gente está reagindo ao ambiente o tempo inteiro. E vamos falar para eles mandarem a live aqui, ó. Porque tem muita gente que pode não ter visto o nosso post, né? Que a gente acabou fazendo um post, a gente decidiu fazer essa live, gente, muito rápido. Então a gente, vamos fazer a live, vamos embora, o pessoal pediu, mas pode ser amanhã. A gente acabou divulgando, né? Não uns dias para divulgar, então envie essa live se você está gostando do assunto que a gente está falando, que a gente vai falar muito mais coisa que vai incomodar também um pouquinho, vai tirar algumas pessoas da zona de conforto, né? Que eu tô acostumada com isso, colocar, né? Eu adoro isso. Eu adoro botar meu paciente para pensar e entender que ele mesmo tem a resposta de tudo. Uhum. E é algo que a gente também mencionou, mas né, as pessoas já vêm trazendo o que está ocasionando aquele problema. Uhum. E eu gosto de mostrar para eles, e às vezes eu faço de contrapartida. Bom, já vou entrar nesse assunto. Acaba a consulta com o meu paciente, aí o paciente vem para mim e fala assim: Alan, se eu não melhorar, eu posso tomar remédio? Fala, cara, por que você não canaliza sua energia, seu pensamento de coisa positiva? Por que você já está vendo o problema, sendo que você veio no profissional, trabalhei, devolvi função? É a mesma coisa, e aí eu tento me adaptar com cada profissão e chego ali, suponhamos que a pessoa seja advogado, e eu vou lá e falo, vou te contratar para você trabalhar para mim. E se eu achar que você não vai ter capacidade de me ajudar, talvez essa minha forma de pensar pode atrapalhar tudo que você tem de bom para me ajudar, né? Exatamente. Porque o nosso corpo vai responder fisiologicamente àqueles estímulos. Esse estímulo tem base, né? Quando a gente tem uma técnica, aquilo tem uma base. E a gente até falou isso na outra live, né? Que a pressa, a impaciência, ela pode atrapalhar todo o processo do seu corpo de se autorregular. Então, às vezes, se você saiu de uma consulta, a sua dor, mas eu tava com dor, ela piorou. Calma. Às vezes é uma fase que o seu corpo vai passar até que isso entre aonde? Num equilíbrio. E aí você vai tomar um medicamento e você vai cortar a fase que ele precisava passar para realmente se autorregular, porque a gente vive num mundo hipermedicalizado. Tem uma farmácia, não é nem em cada esquina mais, às vezes na mesmo quarteirão tem duas.
tem 3. Então você fala assim, porque tudo é eu quero alívio rápido, imediato. Você não está tratando a causa, você não está dando tempo para o seu corpo dele se reorganizar. As pessoas querem, normalmente eu percebo que eles querem tudo o mais rápido. Quando eles buscam a cura, né? Que é o de dia para noite. E eu faço muitas analogias com o meu paciente. Muitas vezes quando eu trato, o meu trabalho ele acaba sendo, né, manual. Não que isso não seja, mas meu trabalho eu vou palpando alguns pontos do corpo. E às vezes o corpo do paciente traz uma falsa resposta de piora, que foi o que você melhorou. Então, às vezes, eu acabo a consulta, o paciente se sente bem. A sensação que ele tem no pós é que ele deu um passo para trás, fala, nossa, a aula piorou tal. Calma, deixa o seu corpo. Ele está. Isso eu vejo de forma positiva quando o corpo tem uma piora. Porque é uma forma dele estar reagindo em cima do que eu estimulei. E vamos observar depois de alguns dias. E normalmente, às vezes, melhora significativamente. Mas a pessoa, naquele primeiro momento, quer achar que, né, eu tenho que. Nossa, você tem que tirar minha dor. E Deus não me deu o dom de botar a mão no ombro e cicatrizar uma tendinite, botar a mão no fígado e reequilibrar aquele fígado com esteatose, com gordura, de uma alimentação péssima. Botar a mão no rim e tirar uma insuficiência. Eu não tenho esse dom. Mas eu consigo devolver funções. E cada corpo reage de um jeito. Claro que eu noto muito corpo de pessoas que têm bons hábitos normalmente responde melhor. Pelo menos na minha prática clínica, responde muito melhor. Claro que às vezes acontecem as exceções. Mas quando chega um corpo que não tem um bom hábito, aquele corpo parece que está tomando uma surra na consulta, que ele nem sabe o que está acontecendo, né? Isso vem pela questão da integração, né? Corpo, mente, espírito, da homeostase, porque a homeostase também depende de vários pilares, né? Não é uma coisa só. Você pode tratar uma pessoa e ela sair daí, você pede para ela se hidratar, para ela fazer uma atividade física, para ela mudar a alimentação. Se ela não muda, você não pode garantir que aquela dor não vai voltar ou que não vai se criar, por exemplo, uma outra dor. Eu mesmo estou sentindo na pele agora, porque meu professor, né, ele falou para mim fazer um teste de ficar sem beber por um tempo, absolutamente nada, e eu notei o quão diferença isso fez no meu corpo, na minha vitalidade. Por exemplo, eu tô falando assim, fiquei um tempo sem tomar nada, por exemplo, de álcool, de nada, nem uma taça de vinho para ver como eu me sentia. Você sabe que eu mudei minha alimentação, você sabe que eu mudei em relação à atividade física, né? Mas tudo bem que depois do acidente, né? Me deu uma bagunçada, mas eu vou voltar semana que vem. Mas você fala assim, o quanto isso de você começar a estimular todos os campos, não é trabalhar só o mental, não é trabalhar só o emocional, não é trabalhar só o físico, é trabalhar tudo. Né? Trabalhar o foco, é trabalhar a concentração, é trabalhar o mental, as crenças, aquilo que eu trouxe dos meus pais, porque a gente está o tempo todo o quê? Reagindo ao ambiente que eu tô sentindo, eu tô percebendo esse ambiente, se aqui tá quente, se tá calor, se eu tá adequado para mim, não tá, se eu gosto das pessoas que estão aqui, ou se eu não tô na mesma frequência que elas, porque eu tô me sentindo um pouco estranho, e tudo que pode acontecer ali pode impactar no meu corpo, né? Por isso que às vezes uma víscera pode não funcionar, uma dor muscular pode aparecer. E uma outra coisa que a gente escuta bastante nas consultas, que eu vejo com muita recorrência, é quando acaba a consulta, a pessoa chega e fala, e aí, você acha que eu vou melhorar? O que você me fala disso, Carla? Queria muito. Eu queria falar para todo mundo. Você vai ficar 100% ótimo. Mas o que a gente sempre fala? Me manda um feedback. Como é que você se sentiu? Qualquer coisa que você precisar, eu posso te dar uma orientação. Mas é aquela coisa, nós fazemos a nossa parte, o que nos cabe. Sejam os estímulos no corpo, seja se a gente fala alguma coisa para você fazer, se a gente te dá uma orientação. Mas é aquela coisa, o trabalho em conjunto, né? Por isso que a gente preza muito escutar como o paciente está, o que você está passando. Não sei se vocês lembram que nós falamos, né, na live passada, do contexto individualizado. Então, lembrar que se a pessoa te trouxe uma patologia, né, ela está interagindo o tempo todo com fatores internos, né, as questõezinhas dela, como é que ela está internamente, os fatores externos, e ela está num momento, numa situação, às vezes vivendo dentro da casa dela, no trabalho, na família,
ela está, às vezes, num momento de vida, né, vivendo nessa situação que está sendo um pouco difícil para ela. Ela é uma pessoa que tem as suas características próprias, a sua forma de agir própria. Vocês não têm ideia o quanto isso faz diferença. Eu vou falar um pouco daqui a pouquinho, um pouco a respeito disso, né, de como a gente pode reagir às situações. Ela viveu coisas no passado, ela aprendeu coisas em relação ao futuro e ela está vivendo algo no presente. Então, se a gente esquece essa parte desse contexto individualizado, por isso que às vezes, por exemplo, uma pessoa veio para mim e ela fez uma primeira consulta e aquela dor dela, como eles falam, né? Passe de mágica, brincam, chama a gente de bruxo, né? Bruxo, bruxa. Mas não é porque às vezes ela já estava ali tão, né? Ela já estava num processo engajada, ela já estava num processo de cuidado e a gente foi só a cerejinha do bolo. Às vezes a gente está fazendo parte desse bolo ainda, né? Então, a gente está fazendo parte desse processo. Então, às vezes ela vem uma vez, ela vai voltar uma segunda, uma terceira, até que ela consiga mudar a situação que ela está vivendo, ela passe por esse momento, ela mude a percepção da situação e as coisas se encaixam. Mas que a gente gostaria de falar para as pessoas, né? Ah, no seu caso, é que nem quantas sessões eu tenho que fazer para o médico? Gente, como é que eu vou falar isso para Não sei se Deus vai deixar eu viver amanhã, como é que eu vou criar expectativa? Exatamente, exatamente. E eu estava aqui falando, eu estou tendo insights aqui, eu anotei aqui uma coisa bem interessante. Se a gente fosse falar do corpo, né? Qual seria o sistema normal de funcionamento dele? Uma forma ali Dele reagir o tempo dele todo, reagir. né? Exatamente. Então a gente está o tempo todo, né? O nosso corpo aí está em ciclos. Então a gente tem o ciclo dia, que é a simpaticotonia. Eu preciso acordar, ter gás para trabalhar, executar minhas funções. Então eu tenho o sistema dia e eu tenho o sistema noite para equilibrar. O que é o sistema noite? É quando entra o nosso sistema nervoso parasimpático. Então é quando a gente vai começar a relaxar, desacelerar. Então a gente fala para você comer coisas mais leves durante a noite, evitar beber bastante água, né? Porque você já está indo dormir, enfim, para você poder à noite reparar. Então eu tenho um sistema que eu tô aqui, o normal. Então eu vivi a situação de dia, fui passando, desci, vou dormir, vou recuperar e depois vou começar de novo, certo? Esse é o nosso sistema normal, né? Então de dia eu tô ativo, de noite eu tô descansando. Tem pessoas aqui que isso pode estar invertido por diversos fatores. E é aí que entram quando a gente fala das leis biológicas que regem o nosso organismo, assim como dos animais, né? Então, assim, essas leis biológicas, elas regem todos nós, esse sistema dia-noite, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu tenho esse sistema dia-noite, daí você vai falar para mim, Carla, só que eu tô com insônia. Eu não tô dormindo, e eu tenho frequentemente taquicardia. Já fiz exame, já fiz tudo, eu não tenho nada. Então, provavelmente, você está com o seu simpático ativado. Então, você está o tempo todo em estado de quê? De alerta. Então, é como se o seu corpo estivesse colocando para você que você não pode descansar. E essa é a primeira lei. Porque quando a gente passa por uma situação, né, eu vou entrar num esquema de hiperestresse, porque eu preciso agora passar por essa situação. Então, o que seu corpo vai fazer? Tudo para te ajudar. Você não dorme, você fica em estado de alerta, aumenta a frequência cardíaca para que você possa enfrentar a situação. Você quer falar? Eu vou ativar as notificações aqui, porque talvez tenham pessoas que fizeram parte da live. Vocês assistiram a live, quem assistiu a live passada, é isso que você está falando. Vocês chegaram, quem assistiu quando eu mencionei de colocar no YouTube, ver um leão pegando uma zebrinha ali, coitadinha, a reação da zebra. Alguém assistiu aí? Alguém... Eu falei isso na live, não falei? Passada? Falou, com certeza, falou. Que Falou o bicho, se olhar para zebra ou para, sei lá, para qual outro bicho, ele vai estar urinando, evacuando. Alguém assistiu mesmo? Quero saber se a galera realmente é fiel mesmo, de ouvir o que a gente fala e realmente, ó, a Andréia assim, a Flaviana assim. Clebão, vamos fazer uma live, hein, Clebão? Desesperador. Eu concordo, Gabriel. É triste, mas isso é ó, o Rafa aí. Ó, Débora, lição de casa depois. É interessante, mas isso é o que a Carla tá falando, que é a simpaticotonia. Mas só que essa é da adrenalina da morte, né? Luta e fuga. Mas, ó, uma galera assistiu, que legal. A Solange, que legal. A CR Terapia, ó, o Físio, que legal. Pô, uma galera assistiu, que irado.
a gente normalmente olha o leão, né? Bonito, ver o bicho ali pegando e tal. Olha o coitadinho, o desespero do coitadinho. Exato. Desculpa te Mas cortar, mas é que eu imagina, lembrei aqui. imagina, que isso. Mas essa é uma situação específica, né? Então, a forma como o animal foi ali reagiu. Porque a gente tem esse sistema de luta-fuga o tempo todo. Mas o problema é você viver essa situação, aí você vai entrar na fase de hiperestresse. Vamos pensar numa morte, gente. Quando morre um ente querido, por exemplo. As pessoas que estão chegando ali, que não tem essa ligação direta que às vezes você tem com essa pessoa, elas vão falar para você: você precisa comer, você tá sem beber, tá. Mas é que você, naquele momento do hiperestresse, você não tem fome, você não tem sede, você não tem vontade de fazer xixi. Você só está vivendo a situação. Como é que as suas mãos ficam quando você entra numa situação de hiperestresse? Elas ficam geladas. Por quê? Porque o seu corpo está em simpaticotonia, porque eu preciso vivenciar aquele momento. Então é como se o seu cérebro realmente desligasse o consciente e você fica no modo ativado subconsciente. Eu preciso sobreviver a essa situação. Que o nosso corpo está o tempo todo o quê? Buscando essa sobrevivência. E é por isso que depois que essa situação passa, né? Depois que você foi lá, você viveu todo esse estresse, é aí que o seu corpo começa a voltar a esquentar, então ocorre a vasodilatação, o seu corpo esquenta, você volta à fome. Então aí você começa o quê? As dores. Então, quando você, vamos pensar lá, cachorro que está brigando não para lamber ferida. No momento ele não está sentindo dor. Por quê? Porque ele está com o simpático ativado, ele precisa sobreviver. Então, ele está na situação de hiperestresse. A partir do momento que esse hiperestresse ele passa, que vem essa fase da vagotonia, da parasimpaticotonia, é quando vai acontecer o quê? Vai doer. Então, se você tiver aí com dores musculares, articulares, por exemplo, você acabou de passar por uma fase de um hiperestresse, e quando você relaxou com essa situação, passou, pum, as dores vieram. Tá? Então, isso pode ser uma das coisas que você pode relacionar quando você pensa, porque a pessoa que vai chegar, por exemplo, sem dor, sem nada, que eu tô ótimo, às vezes ela pode tudo bem, tá bem, mas às vezes ela pode estar o quê? Tá vivendo uma situação e ela só tá vivendo, você vê que ela só tá vivendo dentro daquele contexto. Então, essas leis, que são 5, na verdade, né? Que a gente tem, passei pelo hiperestresse, aí eu passei pela fase de vagotonia. Aí depois vem a releitura disso tudo que eu vivi, né? Como eu senti essa situação. E por isso que às vezes pode impactar um órgão, né? Como eu senti tudo isso. Aí eu senti como carência, aí eu senti como falta, eu senti como desvalorização, aquela situação que eu vivi. Aí pode impactar dependendo do tipo de órgão, né? Que é a terceira lei. Na quarta lei é quando o seu corpo, as nossas micobactérias, né? Os fungos, todo mundo vai limpar toda essa sujeira, tudo como ficou. Por isso que o nosso corpo ele faz massa e destrói massa o tempo todo. Então, por isso que essas questões de você fazer exame o tempo todo, gente, o seu corpo tá o tempo todo se equilibrando. Você faz exame o tempo todo, uma hora você vai achar alguma coisa. Porque a gente tá o tempo todo o quê? Hiperestresse, daqui a pouco relaxa, daqui a pouco o corpo relê a situação, daqui a pouco forma uma massa, daqui a pouco sai. Então, tudo depende, gente, da fase que você tá passando. Por que seu corpo passa por todas essas fases? Porque ele precisa ganhar tempo, a gente precisa sobreviver, que é a quinta lei. Então, a chance de sobrevivência é o ganho de tempo. Então, tudo como a gente reage, eu tenho o sistema dia-noite, que é o normal que a gente falou ali no começo. Mas passou por um hiperestresse, saiba que seu corpo vai passar por todas essas fases. Você vai ficar muito ligado, daqui a pouco você vai ficar muito fadigado, cansado, daqui a pouco seu corpo vai voltar tudo aquilo de novo até que ele normalize. Então, por isso que às vezes você pode passar por essa fase de um órgão não estar funcionando bem, começar com uma dor aqui, outra aqui, mas o seu corpo ele pode se reorganizar. É claro que se você se mantém nesse estresse constante, problema no trabalho, na família, no relacionamento, aí o seu corpo pode aumentar essa massa e daí a coisa ficar cada vez pior. Por isso que precisa trabalhar na causa. Entender, escutar o seu paciente, quando que isso começou, por que começou. Vamos pensar de novo no contexto individualizado. Uma pessoa que está reagindo a fator interno e externo num momento, numa situação e tudo mais. E também ouvir o paciente e questioná-lo em cima das suas próprias respostas, né? Uhum, exatamente. Exatamente. Uma coisa simples que aconteceu com a minha mãe, assim, nós estávamos conversando e minha mãe não entra no avião por nada, assim, ela tem muito medo. E eu estava conversando com a minha mãe, eu falei, mãe,
por que que a senhora tem medo de avião? Ah, porque eu não gosto de avião. Mas por que Por que a quê? senhora não gosta de avião? Uhum, Ah, porque eu tenho medo de altura. Por que que a senhora tem medo de altura? uhum. Ah, porque eu tenho medo do avião cair. Tá, e se o avião cair, o que vai acontecer? Ah, O eu que vou de pior? morrer. Tá, e se você morrer, o que vai acontecer? Eu vou deixar vocês. Uhum. Então o medo da minha mãe não é andar de avião. É o medo, o que faz ela não andar de avião é esse monte de perguntas que eu fui fazendo, que ela Sim. mesma chegou no raciocínio. Eu falei, Exatamente. mãe, a morte ela tá ali. Estamos a qualquer momento dispostos a encerrar um ciclo. Mas você Uhum. não pode deixar com que isso atrapalhe e você cria dentro as suas crenças, né? Não, não entro no avião, Exatamente. tenho medo. Mas o medo que ela tem de avião é simples. É porque ela tem medo de abandonar a família. Por isso que ela Exatamente. não anda de avião. Mas ela pode morrer batendo carro, entendeu? Então as pessoas não olham as outras possibilidades, né? Que são Exatamente. muito mais... Atravessar uma rua. É, atravessar uma rua. Uhum. Então, mas aí criam-se as crenças. Criam ali, né? A Só porque tá percepção. alto e é rápido, A acha que a percepção. morte... Hã? A percepção. A percepção. Você criou a E eu percepção, gosto, criou a desculpa, resposta. eu gosto muito de, durante consulta, ir conversando com esse meu paciente, ir buscando, cutucando, cavando, claro, sempre respeitando, né, o Claro. território das pessoas, porque quem sou eu, mas quando eu vou sentindo liberdade e sinto que vai fazer sentido para essa pessoa, quando eu percebo que aquele problema dela talvez não seja 100% físico, eu gosto de entrar nessa sintonia de conversas e tentar mostrar para a pessoa que isso também pode estar somatizando no corpo físico, entende? Uhum. Eu não sei você, mas eu lembro há uns. Eu não sei se você lembra uma vez que eu cheguei no consultório que eu tava com febre, lembra que eu não tava me sentindo bem? Porra, se Há uns lembra? 2, 3 anos atrás. E eu cheguei aí até o hospital, lembra? Eu falei, gente, eu não tô aguentando de dor. Eu falei pra você, vou no hospital, né? Porque eu senti, a gente fez algumas coisas e não melhorava. Eu falei, vamos ver como é que tá internamente. Realmente tinha, né, uma questão. Mas às vezes você vai passar, por exemplo, numa das vezes que eu tive dores de cabeça, né, que até minha irmã me levou para eu passar com um médico, entre eu entrar e sair do consultório, eu não demorei 2 minutos. Como que essa pessoa sabe o que eu estou passando e o porquê que está desencadeando, se nem eu saber o nome do médico que me atendeu, eu sabia. Né? Eu não estou falando que todos são assim, mas eu falo que a gente precisa começar a buscar pessoas que nos escutem, né? Não você buscar uma pessoa para você ter eu quero rápido que essa pessoa só me dê um exame, um medicamento que eu quero acabar com isso logo. Não queiram acabar com as coisas logo. Queiram resolver aonde está a situação. E não tem problema se você não vai querer resolver essa situação agora, mas você já sabe. Você tem a consciência do que está levando você a se sentir dessa forma. E daí, a partir do momento que você sentir essa responsabilidade para você, você vai lá e pede ajuda para as pessoas que podem te ajudar a trabalhar, seja com as crenças ou um estímulo, por exemplo, no corpo para ajudar, né, os órgãos voltarem a funcionar, tem os estímulos viscerais que a gente pode fazer, enfim. Mas quantas vezes não fui atendida, né? Às vezes eu não sabia nem o nome de quem estava ali me atendendo, a pessoa atendia de porta aberta. Hoje, né? Hoje eu busco muito passar com pessoas assim, que você fala assim, não, eu vou lá, eu prefiro pagar essa consulta, né? Pagar mesmo a consulta para você falar assim, eu vou ter um atendimento individualizado, essa pessoa vai me ouvir, ela vai saber o que eu estou sentindo, eu vou explicar para ela qual que é o contexto que eu estou passando, para ela poder me avaliar como um todo. Hoje é isso que eu busco, não resposta imediata, quero melhorar com uma só, se eu fizer, você vai me ajudar, que é uma coisa que eu coloco muito para as pessoas aqui. E daí a mudança da percepção. Total. Faz total sentido. Eu, Uhum. eu tinha uma outra dúvida para tirar com você. Eu estava aqui te ouvindo, passou, eu falei, vou anotar, não anotei, me ferrei. Não tem Mas problema. Posso algo falar? que, algo que eu... lembrei. Hoje eu atendi um cara e ele veio com uma lesão de ombro. Trouxe Uhum. ressonância para mim e tudo mais, com algumas inflamações. Tendinite de supraescapular, de supra, de sub e início de uma bursite. Uhum. Nada significativo.
chegou lá com desconforto e tudo mais. Um cara que se cuida, um cara saudável, ativo. Uhum. Cheguei para ele e falei, ó, se eu fizer uma ressonância, eu não tenho dor nenhuma nos meus ombros, tá? Tá tudo zero bala aqui, não tenho dor nenhuma. Mesmo jogando, era um débil mental, entrava de ombro, um cara de 130 quilos, estava nem aí. Mas eu não tenho dor, vida normal. Eu falei, se eu fizer uma ressonância dos meus ombros, eu ponho minhas duas mãos para tomar uma martelada, eu sei que eu tenho certeza que eu tenho alguma inflamação. Uhum. Eu tenho certeza. Se eu não tiver inflamação, eu estou me enganando na academia, cuidando do meu corpo, fazendo minha atividade física. Uhum. Eu não posso me basear só no seu exame, porque se eu ficar nele, você vai ser um problema. E aí a gente começou a conversar. E Uhum. ele é cabeleireiro, e o momento que nós estamos não está do mais agradável para algumas profissões. Eu não posso reclamar. Graças a Deus, a Amém. pandemia, eu segui minha vida normal, o consultório com número absurdo. Eu comigo ajudo de alguma forma, não exponho isso em rede social, mas eu tenho a noção de que tem gente precisando e eu faço minhas caridades. Uhum. Mas comecei a conversar, eu percebi que tinha alguma questão muito mais de somatização do medo, do retorno, contas, relacionamento, do que Uhum. o próprio ombro, entende? Exatamente. Uhum. Então, quando a gente senta do lado de alguém, peguei a imagem, olhei e falei, nossa, realmente, ó, tá aqui e tal, ó, seu processo tá aqui nessa. E eu gosto de pegar a ressonância, e eu não Uhum. pego o laudo, não, leio o laudo, olha, você tá com. Não, eu pego a ressonância na frente, deixa o laudo aí. Eu quero eu olhar, porque o cara que tá laudando, ele pode também errar. E eu Pode. aprendi a fazer uma leitura de uma ressonância. Então eu olho e falo, ó, você está com processo inflamatório aqui, início de uma bursite aqui, e verbalizo. Tá bom, deixa aqui. Mas você não é só isso. Não. E aí, quando você entra na conversa, você entra nessa conexão, sempre Uhum. respeitando, a pessoa vai compartilhando outras coisas que acabam incomodando ela, que acabam afligindo e isso caindo no corpo físico. E quantas vezes, que nem no exemplo que eu dei no começo, você vê, tudo bem, ele tem um sintoma e ele apresenta, por exemplo, uma disfunção a nível, por exemplo, do exame, né? Tudo bem, tem, mas tem a história dele também. E quantas vezes, por exemplo, quem tá aqui, às vezes você fala assim, nossa, eu tinha o sintoma, eu tava me sentindo assim, por exemplo, quando eu contei a história do crescimento do pânico, mas fiz milhões de exames e não dava nada, eu não tinha nada. Assim como às vezes você pode falar assim, nossa, eu não tenho nada, mas você vai fazer exame e você acha um monte de coisa. E como que eu não estava sentindo nada? Né? Então, assim, não quer dizer que se eu não tenho sintomas, eu estou muito bem de saúde, ou se eu apresento sintomas, eu estou muito mal de saúde. Não. A gente precisa parar com esse conceito que foi colocado para a gente, né? Essa questão de eliminar sintoma para você readquirir um bom estado de saúde. Não. A gente precisa tratar a causa, eu preciso ouvir, eu preciso entender, eu preciso trilhar o que você está sentindo, né? Tem uma coisa que eu ia falar aqui, que era o que mesmo? Ah, o sintoma, gente, ele tem uma função fisiológica. A gente tem que entender isso. Para algumas pessoas, quem não viu a live anterior, eu contei uma história, né? Que aquele sintoma tinha uma função fisiológica. E se eu tirar essa função fisiológica, às vezes o contexto que a pessoa está vivendo para ela não vai ser o ideal. Porque às vezes o problema que ela está vivendo, o sintoma para ela lhe cabe ali, naquele momento. E ela não está pronta para soltar aquilo. Então ela vai criar outro, e ela vai criar outro. E não coloque na cabeça de vocês que vocês não são bons profissionais. Porque, ai, de tal pessoa eu fiz, tava com uma dor no ombro, eu fiz os estímulos X, Y, Z, e nossa, a pessoa melhorou demais. Aí a pessoa chegou, você contou para ela, você falou, nossa, atendi um caso recentemente, foi maravilhoso. Você fez o estímulo X, Y, Z e mais uns outros, você falou, nossa, hoje eu vou arrebentar. E às vezes a pessoa não melhorou. E às vezes ela não te trouxe aquele feedback que você esperou, e às vezes você ficou assim, nossa, o que será que eu fiz? O que será que eu faltei? Nada. Você não Ah, faltou nada. Às vezes a pessoa também não te contou o contexto todo. Às vezes pode ser que ela precise de uma segunda, de uma terceira, até que o corpo dela consiga se reequilibrar, porque às vezes ela tem aquela dor, ela está sentindo aquilo há muito tempo, ou você começou a tratar aqui, na próxima consulta você vai chegar aqui, na próxima consulta você vai chegar aqui, até que você chegue exatamente onde você precisa, também não tem problema nenhum, a gente trabalhando em cima das camadas, né? Não fazer tudo de uma vez só. Mas essa questão do sintoma,
do que ele pode estar trazendo na vida dessa pessoa fisiologicamente, o que ele está ajudando ela a passar por uma situação da vida dela. Né? Então, a questão, por exemplo, de uma pessoa, às vezes, que ela tem uma depressão, uma síndrome do pânico, por que ela está vivendo assim, o que ela está conseguindo ganhar de tempo. Entendo essa questão do ganho de tempo, gente, com aquela doença. Às vezes tem alguma coisa que ela está protelando que ela não está conseguindo resolver. E às vezes ela vê em você buscando uma luz. Às vezes você é a última alternativa da vida dela. Ela tá ali, tipo, olhando pra você, pelo amor de Deus, me ajuda. E você fala pra ela, segura aqui na minha mão, que eu seguro na sua, mas precisa segurar na minha mão. Então, por isso que tem essa corresponsabilidade também do paciente, né, em relação às técnicas que a gente trabalha, né? E assim, né? Também tem um lado bom da questão das emoções. Quem aqui nunca paquerou alguém? Quem aqui nunca ficou naquela ansiedade, aquela sensação de querer receber uma mensagem, de querer mandar algo, esperar, né? Quem nunca fez isso, meu, se a gente for voltar lá atrás, isso é para a geração atual, né? Que via telefone é mais fácil, mas antigamente, a minha geração que não tinha Era mais tecnologia, difícil. pô, na fila da escola eu era o menor, né? Então na fila eu era o primeiro, aí, pô, a professora me deixava de mão dada com a primeira menina. Pô, só que eu ali já ficava todo, pô, só de estar tocando na mão da minha amiguinha ali. Isso atua no nosso corpo físico com coisas boas também, né? Tem um lado bom também de tudo isso, né? Tem. Que é. E essa questão da ausência de sintoma com bem-estar permanente, o que as pessoas acabam colocando em cima das pessoas que podem estar aqui, dos nossos pacientes, ou dos pacientes que vocês têm, ou se você é um paciente, por exemplo, como se é colocado muito isso. Ah, você está com dor de cabeça? Toma tal coisa. Ah, porque você está com dor de garganta? Ah, porque você está com... Você acha que você vai ficar gripado? Então você pode tomar um antigripal. Você nem ficou... Você já está colocando toxina para dentro sem saber se você vai desenvolver uma coisa ou não. Ou se o seu corpo só está buscando se reequilibrar. De você ter saído ali no frio e o sistema nervoso foi, vou lá, preciso me reequilibrar, o parasimpático ali, até que você volte. E aí você já colocou a droga para dentro. Eu Porque tenho um paciente que realmente toma remédio de forma preventiva. eu já. Isso aí a gente Eu ouve tenho um paciente que toma remédio para dor de cabeça de forma preventiva. para diabetes, para colesterol, para pressão preventivo. Porque na minha família, minha mãe tem, meu pai tem, então futuramente eu também vou ter. Às vezes, até cirurgias que são feitas dessa forma para te prevenir, você não tem. Ah, mas vamos te prevenir. Como que eu vou saber se eu teria ou não, se eu nem vivi o amanhã? E, que você falou, eu nem sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Aí você fala assim, e aí? Aí você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia, às vezes você vai tirar um órgão porque você fala, não, eu não quero ter. Mas aí você vai passar a vida toda colocando que é droga. Né? Drogaria, por isso chama drogaria. O medicamento, a gente está falando que o medicamento é ruim? Não, gente. Você vai passar por uma cirurgia, você tem que fazer alguma coisa de urgência, você tá com uma dor, tudo bem, ele é eficaz naquele momento, mas não como é hoje. Nessa questão que a gente está falando de uma farmácia em cada esquina, você vai lá, entra e pega na gôndola o que você quer ali, você pode pegar um medicamento e você vai se automedicar, tô com dor de cabeça. Tomo Dorflex todo dia, 2 de manhã e uma... Gente, você já imaginou isso a longo prazo para os seus órgãos começar a sintetizar todas essas toxinas? Por isso que às vezes o fígado vai para o espaço, o rim vai para o espaço, porque eles não aguentam. Não tem condição de o tempo todo essa toxina você colocando para dentro. Como é que você vai dar tempo para o seu corpo passar pela fase de hiperestresse, a vagotonia, reler aquilo tudo que você passou para ele voltar depois à fase de normotonia? Não tem como, é completamente inviável. Então a gente fala, você acaba ficando com medo. Tudo bem que a gente fala muito de medo aqui e tudo mais, mas a gente sempre tem alguém que vai poder te ajudar a lidar com essa situação. O medo, as crenças, o que você traz, o que te foi colocado, que isso, que aquilo. Então, o medo vai acabar fazendo o que com você? Eu preciso suprimir esse sintoma, ao invés de você ter calma, paciência, buscar causa e tudo mais. E daí o que você vai fazer? Você vai minar a autorregulação do seu organismo. E vai chegar um tempo que o seu organismo não vai estar conseguindo fazer esse processo mais mesmo, porque você está ali só colocando toxina para dentro. Então, assim, o remédio é eficaz, mas no momento que precisa, não da forma como é colocado hoje, que não era como era antigamente. Antigamente era muito diferente do que a gente vive hoje. Algo que
acontece muito aqui no consultório, eu atendo bastante bebês, né? E recém-nascido, e eu noto algumas questões correlacionadas às mães, né? Queira ou não, elas, algumas pela de primeira viagem, com inconscientemente achando que serão incapazes de cuidar ou De com dar medo, conta, né, vai começar tudo. daquilo. É, e também eu vejo muito com mães quando tem um segundo filho num tempo curto. Que essas Uhum. mães inconscientemente, pô, o bebê acabou. Por mais que ela tenha um bebê de 3 anos, 4 anos, ainda é um bebê. Se você só tem um, ele vai ser sempre um bebezinho. Mas quando vem mais um na sequência, ele deixa de ser a prioridade. E a mãe tem que dar atenção, porque acabou de chegar um pouco mais, porque demanda um pouco mais. E eu Uhum. percebo que elas somatizam muito dentro delas aquela sensação de impotência, aquela sensação de abandono com o primeiro filho, achando que será que ele vai achar que eu não o amo, mas é que o que acabou de chegar precisa da minha atenção, precisa do meu peito. E eu vejo, eu sempre converso com ela, sempre trazer essa paz, Uhum. porque ela se beneficia, o bebê mais velho se beneficia, o mais novo que chegou se beneficia, ou se for só um, aquela insegurança, aquele medo, né? Você mesmo tá me lembrando de uma coisa que eu passei, minha mãe tá aqui para não me deixar mentir, e olha, isso com todo o conhecimento, tá? Olha o que eu fiz quando as meninas nasceram. Eu é que assim, vive-se, a gente precisa pensar uma coisa, como o que é confortável para mim, o que faz efeito para mim. Porque para cada um tem um sonho, uma vontade de viver uma coisa, uma percepção. E eu tava naquela ânsia de querer amamentar. E eu tava amamentando as meninas, eu colocava elas para mamar junto. Só que 20 dias depois, eu acabei fazendo uma cesárea, eu queria parto normal, no fim não correu para parto normal, não teve problema nenhum. Mas, gente, eu neguei tanto essa cesárea, que eu me planejei para parto normal, eu chorei, eu queria, daí meu médico, a gente espera, daí, enfim. Falei, não, tudo bem, vamos fazer cesárea. A Lara estava sentada, a Maitê estava encaixada, mas é aquela coisa. Entrou no medo e tudo mais, faz o que você sentiu naquele momento. Tenha certeza que é o que é para você fazer. E eu neguei tanto essa cesárea que 20 dias depois, eu tive uma complicação na minha cesárea. Eu tive que voltar para abrir tudo de novo. E eu me separei das meninas por 3 dias. Então, eu fiquei no hospital. A minha mãe continuou dando fórmula para elas, e quando eu voltei, eu fui amamentar, mas eu já não estava produzindo leite por estresse, por tudo que eu tinha passado. Eu passei 3 dias chorando, foi horrível. E eu comecei a tomar, pra você ter uma ideia, um medicamento, eu não vou falar o nome desse medicamento aqui que eu não quero, mas esse medicamento é bom para produzir leite. Eu resolvi tomar. Na ânsia, não estava pensando em nada. Aquela culpa de achar que eu não estava amamentando as minhas filhas e que eu tinha que amamentar e tudo mais. Eu desmaiei na casa da minha mãe, né? Sorte que a gente tem uma pessoa que a gente ama muito, que ele foi lá, um médico que a gente conhece. Para que você está fazendo isso? E daí era que eu caí em mim. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, essa culpa que às vezes a gente tem, né? A mãe coloca em si, ou como que a gente tem que ser como mãe, você como pai, às vezes, né? Tudo isso também pode gerar os sintomas. Então, por isso que é muito importante essa questão da mudança da percepção, de falar assim, o que você está fazendo? Acorda, né? Presta atenção. Presta atenção. Uhum. E Carlinha, a gente no começo da live ali eu vi algumas mensagens correlacionadas a joelho, dores no joelho. Tem alguma diferença de um problema, de uma dor no joelho, do que um problema num ligamento do joelho, ou num menisco do joelho, ou numa cartilagem do joelho, numa gordura de rofa do joelho? Tudo vai ter uma conotação, tudo, tudo, tudo. Mas o que a gente precisa pensar, por exemplo, no joelho? Qual que é o movimento que o joelho faz? A gente pode realizar o quê? Uma submissão. Então, claro que a gente vai pegar cartilagem, cada coisa tem uma conotação, não vamos entrar no específico, senão fica muito pesado. Mas prováveis situações de submissão que eu estou vivendo e que eu não gostaria de viver dessa forma, né? E daí, claro, você pode ter um impacto, você pode ter como tá, enfim, gente, isso é independente. Mas quando a gente pensa nessa correlação, por exemplo, com o joelho, a gente vai pensar em situações
de submissão, tá? Então você precisa começar a olhar para isso, a quais situações você vê que você vem submetendo. É claro que pode ter órgãos que podem também, se ele não está no seu pleno funcionamento, se você não assistiu a primeira live, assista, que eu explico sobre embriologia de uma forma bem tranquila. Eu falo para vocês a questão dos tecidos, como eles se formam. Então, às vezes, uma víscera que também não está no seu pleno funcionamento pode gerar uma dor, por exemplo, articular a nível do joelho, tá? Mas um contexto geral, quando a gente pensa no sintoma do joelho, que pode estar ligado com as emoções, a gente pensa nesse contexto de submissão. Submissão. Aquele... Quem assistiu o filme Gladiador, quando um gladiador vai Maravilhoso. pra guerra lá, e Uhum. quando ele volta da batalha, ele chega em casa, a esposa e o filho mortos, pendurados na árvore, qual a primeira coisa que ele faz? Joga no chão. Cai de joelho. Tá. Do que Uhum. adiantou, né? Uhum. Aquela sensação de impotência Exatamente. total. E o que eu ia te falar aqui, uma coisa antes que eu esqueça, gente, por que que a gente pede, quem já passou comigo, quem passou com o Alan, eu acho que eu acredito que você deve ter levado esse conceito, né, que você fala muito disso todos os dias, qual que é a primeira coisa que você fala, às vezes, nos stories, quando você começa o dia? Da importância de fazer o quê todos os dias? Investir na saúde. Beber bastante água. Ah, também. Então, Ó, você é fala tradição. Eu saio do meu quarto com 1,2 litro e pouquinho de água todo dia. uhum. Eu saio do meu quarto. E por que que essa é a única coisa que a gente pede para uma pessoa que passa conosco? Por que que a gente não fala para você? Ou por que que vocês devem falar isso para os pacientes de vocês? Ou se você não faz? Porque o nosso corpo é 70% de água. Então, se você está buscando coisas que vão reequilibrar, a única coisa que você precisa é se hidratar. Então, se o seu corpo está respondendo, por exemplo, depois de um tratamento, ao que você foi buscar, o autoconhecimento, entendeu? Porque aquilo começou, a única coisa, se o seu corpo vai começar esse processo de autorregulação, ele vai ter que puxar essa energia de algum lugar, gente. E ele vai puxar o que você tem de água. Então, a única coisa que você precisa é se hidratar. Então, nas mínimas reações, às vezes, que você tem uma febre, tosse, catarro, dor, insônia, vai medicamento para dentro, fica inquieto, fica com medo e não vai dar certo. Aí vai, joga medicamento de novo. Os médicos, a gente, as pessoas medindo o grau de eficácia do nosso trabalho, com a rapidez que a gente realiza as coisas. Mas você não vai pedir um exame, mas você não. Não, gente, eu tô ouvindo você. Eu toquei, eu senti isso e eu estimulei os pontos que eu acredito que são os trilhos que estavam levando a isso. Porque a gente confia que o mecanismo interno do seu corpo é muito o quê? Sábio. Ele vai atrás do que ele precisa. Só que a sua parte em se hidratar bem, em beber bastante água e saber que a gente quer o quê? Tratar exatamente o que você precisa, tá pensando nesse contexto individualizado, né? Então, por isso que a gente fala muito, né, nessa questão da água, a gente pega no pé nessa questão da água, espera um tempo, deixa o corpo se reorganizar, percebeu que está cansado, fadiga, vai lá, traz uma água para você ver que daqui a pouco você vai sentir que vai voltar a vitalidade. Água é extremamente valiosa, né? Uhum, Bom, a saúde entra na água, né? uhum, Algo exatamente. que acaba sendo um pouco difícil. Tinha uma anotação que eu tinha feito aqui, agora que estou aqui no computador já, Carlinha. Eu posso falar a frase da Candace, falar do livro que eu queria muito indicar para eles? Por favor, fala assim. Então, para quem está aqui com a gente, eu vou falar de um livro e eu não quero que você se prenda a palavras do que eu vou falar aqui. Eu não quero que você se prenda que eu estou falando de religião ou qualquer coisa do tipo. Muito menos que eu vim aqui para falar mal de qualquer tipo de tratamento, enfim, pelo amor de Deus. Cada profissional, né, sabe o que é necessário para o tratamento dele. Aqui a gente só está trazendo um conceito nosso. Mas quando vocês trabalham com pessoas, seja você aqui, você trabalha com clientes porque você tem um salão de beleza, se você é um fisioterapeuta, se você é um médico, se você é um massoterapeuta, se você, minha mãe tem uma gráfica, né? O que que a gente tem? A gente entra em contato com uma pessoa, tá? Então a gente entra em contato com uma pessoa. E tem a autora desse livro que eu vou indicar para vocês, se vocês quiserem printar. É um livro que fala muito de alguns termos técnicos. Então talvez para algumas pessoas não vai ser um livro tão interessante assim, um livro de fácil leitura.
mas ela fala muito da nossa conexão mente, corpo e espírito. Ela é uma psicofarmacologista e ela realizava pesquisas. Ela tem um livro maravilhoso que se chama Moléculas da Emoção, mas ele não é traduzido para o português, ele só vende em inglês esse livro. Ela já faleceu recentemente, ainda ela faleceu. Ela seria uma grande pessoa para estar, né, no Instagram divulgando todo o trabalho dela. E ela fala muito essa questão do bem-estar, ela fala da medicina alternativa. E uma das frases que ela tem aqui, né, que quando eu dava aula, né, quando eu era professora, eu falava muito dessa frase, que ela fala que quando uma pessoa doente, ou mesmo se a pessoa não tá, você não tá num bom dia, tá? Você sente o cuidado de outro ser humano? Se vocês viram que o Alan contou, né, de um paciente que ele só falou um negócio e pum, aquilo mudou. São raros os casos que acontece isso, mas acontece. Mas quando uma pessoa ela sente o cuidado do outro, seja porque ela está doente, ou seja porque ela não está num bom dia, você vê ali com uma palavra, né, o cuidado de outro ser humano, a nossa fisiologia ela começa a mudar. A nossa resposta biológica começa a mudar. Então, às vezes, os nossos pacientes eles chegam para nós no consultório agitados, estressados, atrasados, né, São Paulo. E aí a gente está lá, olá, tudo bem? Antigamente a gente abraçava, né, fazia as coisas. Então, a pessoa já chegava ali, ela já entrando na nossa sintonia, entrando na nossa sintonia, daqui a pouco ela começava o batimento cardíaco abaixava, ela ficava mais calma, a respiração começava a se ampliar, por quê? Porque sentir esse cuidado, gente, é muito importante. Então, primeiro vem a nossa intenção. Qual que é a sua intenção quando um cliente chega, por exemplo, minha mãe lá, numa gráfica? Ai, meu Deus, lá vem o cliente aqui, não sei o quê. Ai, lá vem o paciente. Não, se você lida com pessoas, às vezes você vai ouvir, a gente fala, por isso que a gente precisa estar muito bem, né? Porque se eu vou lidar com pessoas, eu não chego com um paciente no meu consultório, ele falando para mim que o dia dele tá ótimo, que ele veio para me conhecer. Não, ele me traz uma questão que ele quer trabalhar e que o está incomodando. Então a gente precisa pensar muito que quando uma pessoa sente o cuidado do outro, a fisiologia dela pode mudar. E ela muda por quê? Porque os meus receptores vibrantes entram em contato com o seu. E você sente automaticamente tudo isso. Então, a frase que ela fala é exatamente essa. Que as mudanças provavelmente ocorrem porque os receptores, né? Os receptores celulares do paciente ressoam com os vibrantes do terapeuta. Por isso que tudo é o ambiente. Engajando ambos num estado amoroso que pode iniciar processos celulares que mudam a fisiologia, a conduta, a emoção e a consciência. Então, a gente precisa ter isso em mente. Tenha primeiro a intenção que o universo e tudo vai se reorganizar com o seu conhecimento que você tem dentro de você, que nem o que a gente está conversando aqui. Da onde está vindo tudo isso? De dentro. De dentro. Porque se eu for pensar em tudo que eu falei aqui, eu não ia falar. Nem o aula, né? Por mais que eu fique aqui colocando alguns tópicos, mas vai muito além do que você coloca de base aqui, né? Ou a conversa vai indo além do que a gente planeja, né? A Exatamente. sintonia ali da conversa. Exatamente. Mas esse livro foi esse livro que você comprou para mim? Foi. Irado. Terça-feira ele tá aí. Pô, vou ler ele que Esse vai me ajudar livro, gente, bastante. é incrível. Ele vai ajudar vocês, se você é terapeuta, você mexe com pacientes, você vai entender um pouco mais do lado da pesquisa, dos nossos neuropeptídeos. Por isso que eu tô falando, é um livro, às vezes, mais técnico, não às vezes para as pessoas que não são da área da saúde, mas nada, vou te falar, nada impede de você ler. Hoje em dia a gente tem o Google. Então, se você ficou com dúvida de qualquer coisa, joga no Google, você viu lá o que significa, bola para frente, você continua lendo o livro. Ela conta muito essa história das pesquisas dela, mas ela fala que de nada adianta você querer cuidar de uma área só da sua vida. Nada adianta. Você quer ficar somente rezando, pedindo para Deus, orando, e você não está fazendo a sua parte, cuidando do seu mental, do emocional, buscando equilibrar aquilo que está te incomodando, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja no que você aprendeu da sua família, gente. Porque às vezes você tem o que a gente chama de síndrome de Gabriela. Eu Eu nasci nasci assim, assim. sempre assim, vai ser sempre assim, não é? É. Quantas pessoas? Ah, mas então Porra. não é tal que você está fazendo, porque na minha família todo mundo tem. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou te Beleza. ajudar? Não é? Uma coisa que você falou e que é interessante sobre essa limitação, por exemplo, quando é aniversário. Aniversário.
Uhum. Eu já te parabenizei já em aniversário. Eu nunca mando saúde, assim. Às vezes eu coloco de forma mais carinhosa, mas quando eu gosto de mandar áudio, quem me conhece sabe, eu não gosto de ficar digitando. Mas eu sempre desejo tudo, porque a saúde, cara, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Não adianta nada eu desejar para você, Carlinha, muita saúde, sendo que você não se alimenta, sendo que você é saudável, sendo que você não investe tempo na atividade física, do que adianta? Então eu te desejo prosperidade, amor, tudo de melhor, sabe? Mas a saúde, cada um tem que cuidar da sua, não tem como desejar. As pessoas têm Isso. que se cuidar, têm que investir o tempo, porque mesmo investindo tempo, a gente já está num risco grande. Imagina. E parar muito com esse conceito, gente, do rápido. Do para ser eficaz tem que ser rápido, de você chegar num lugar e você colocar pressa, impaciência, as coisas, se você está correndo atrás. Eu até coloquei essa pergunta nos stories e foi engraçado como as pessoas foram respondendo. Na primeira sim, na segunda menos, na terceira menos ainda, que elas começaram a responder. Porque às vezes eu quero uma coisa muito rápido, né? Eu não estou fazendo tudo para movimentar aquilo, e daí você precisa da sua parte. Então você foi buscar o Alan, você vai ter que agora se alimentar melhor, começar a praticar uma atividade física para fortalecer essa musculatura e tal, 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 tal. Você precisa fazer isso. Ah, não. Ih, mas eu não gosto de atividade física. E eu quero só fazer tratamento estético e que resolva o meu problema. Ah, não, mas eu quero fazer uma cirurgia X porque daí eu não preciso fazer dieta. Aí você fala assim, aí você vai só o quê? Não tá tratando a situação em si. A gente vê diversos programas aí na televisão mesmo, né? Se você vai assistir alguns programas aí, eu adoro o programa do Dr. Nalzardan. Eu sempre assisti o programa dele. Não sei se você assistiu, das pessoas que têm o sobrepeso, né? Ele fala, de nada adianta você querer vir aqui fazer cirurgia bariátrica e você não passar com nutricionista e você não tratar da sua mente. E tem pessoas que se recusam. Ah, mas eu já sei o que eu preciso. Se você soubesse, você não precisaria pedir ajuda para alguém. Justo. Eu preciso pedir ajuda para alguém. O Alan pede ajuda para alguém no momento que ele precisa. A gente não se cura sozinho, a gente não se ajuda sozinho. A gente estuda, para fazer uma live, para a gente poder tratar um paciente, a gente não vai faz um curso e depois. Não, a gente estuda, a gente lê, a gente corre atrás, a gente pega um livro novo, a gente joga tempo naquilo para poder te ajudar de alguma forma. Então, se a gente está te dando caminho, a gente depende que você segure a mão da gente também, né? De você acreditar e falar assim, calma. A gente está falando que tenha paciência, vai acontecer, senão a gente vai te indicar outra coisa para fazer, eu vou te dar uma outra orientação, aquela coisa, né? Fica tranquilo, deixa o corpo ser organizado. Deixa o corpo atuar em cima. Deixa o E corpo... só um outro ponto que eu vi logo no começo da live, que eu anotei aqui, Carlinha, referente ao próprio ombro, que foi o paciente que eu atendi hoje e o rapaz mencionou sobre o ombro, teria alguma conotação, alguma correlação com a articulação do ombro em si? Quando a gente pega, tipo, lados diferentes do corpo, tem, porque a gente vai pensar na forma de percepção, né, da pessoa, da situação. Então, tudo vai depender do modo como o seu cérebro funciona. Aí você fala assim, como que o cérebro funciona? Tem diferença? Tem. Então, tem o cérebro que é mais masculino e tem o cérebro que é mais feminino. Não é mulher vai ter o cérebro feminino, homem masculino. Não, não tem nada a ver isso, tá? É a nossa polaridade de base e como a gente reage frente aos acontecimentos, tá? Isso é uma coisa que a gente faz um teste que se chama teste do aplauso para saber. Mas no contexto geral, vou pensar no contexto geral, não estou falando que isso está sendo individualizado, porque a gente analisa o paciente, lembra, de uma forma diferente. Mas o ombro, dependendo do lado e dependendo também de qual a polaridade, né, da pessoa, pode estar ligado à família, filhos, ou ao parceiro ou às parcerias de vida. Então, as dificuldades que eu estou tendo em um desses dois campos, tá? Mas também o ombro a gente pensa no movimento, de você querer segurar, ou a sua dificuldade de soltar alguma coisa que você sabe que você precisa soltar. Então, às vezes, você está segurando, você está retendo isso. Tem uma pessoa também que perguntou, não sei se você anotou, sobre fibromialgia, que foi um dos meus trabalhos, né, que eu fiz em cima de uma das técnicas que eu trabalho. A gente tratou somente de mulheres com fibromialgia. Então, o que é a fibromialgia, gente? Nada mais é do que a somatização das emoções.
Então, a fibromialgia é um conjunto, não é todo mundo que tem o mesmo sintoma sempre. São dores musculares e articulares. Na live passada eu falei o que são dores musculares e articulares. Impotências. Situações onde eu estou me sentindo impotente. Você tem que pensar na dor. Vocês têm que sair dessa casa de tipo assim, ele falou de dor. Dor aonde? Dói quando? Qual é o horário que dói mais? É pior quando você está deitado, quando você está em pé, dor constante. Tem que investigar, tem que sair desse negócio, é dor. Pum, vou tratar. Não, O isso. pessoal da minha comunidade tem uma ficha de avaliação com mastiguei aí essa ideia, hein, Carlinha? Quem é Ah, da é? comunidade tá assim, ó. Aê, tem uma ficha de avaliação com esse raciocínio aí. Vamos ver se eles vão. Põe eles nos comentários aí que eles estão falando. Mas você fala assim, essa questão da fibromialgia são muito as situações de impotência, desvalorização frente às situações que eu estou vivendo e por muitas vezes, gente, ligado a que teve uma pessoa que perguntou, eu não lembro quem perguntou lá, mas ligado a essa questão dos relacionamentos, as dificuldades. Então, assim, nossa, eu não vi se o pessoal mandou alguma coisa aí. Mas a gente sempre, se você começa a pensar, a avaliação completíssima. Muito bem. Né? Então, gente, vocês precisam começar a ouvir, né? Claro que às vezes, mas eu não tenho todo esse conhecimento. Calma, né? Ninguém começou aqui sabendo tudo também. A gente, pô, ouviu um negócio, quero ouvir mais sobre isso. Passa o livro, pega o livro, lê o livro. Agora você tem esse conhecimento também. Às vezes você absorveu um negócio, você assistiu essa live. Às vezes a outra, por exemplo, assim, você não assistiu, vai assistir a outra também para você entender um pouco mais. Tem um monte de live que eu falo também a respeito dos contextos de trabalho aqui que eu tenho, de como a gente trabalha. A gente fez uma live também juntos já. Eu acho, a Ana, acho que é a Ana Laura, deixa eu só voltar aqui. A Ana Laura, ela perguntou sobre punho. E teve um acontecimento essa semana, ontem, até por sinal. Isso saiu na mídia, então não tem por que eu falar, mas eu não sabia, porque eu não sou um cara que fico atento em televisão, né? Uhum. E tem o Marquinhos, né, que joga no PSG, eu cuido dele também, e cuido da família dele, da mãe, do irmão, do pai. E eu atendi o pai dele ontem, o pai dele está aqui no Brasil, eu atendi o pai dele, a gente estava conversando, o senhor Marcos, e ele tinha mencionado que estava com dor no punho, na mão, pegando o punho. Nossa, o movimento aqui já era uma dor absurda. E eu comentei com ele se tinha acontecido. Bom, não descarto, pode ser um cara ativo, pode ser questões de inflamação. Tá, tudo bem. Mas questionei ele referente a alguma perda, alguma coisa que aconteceu. E lá na França invadiram a casa dele, saiu na mídia na França, na Europa inteira, que entraram ladrões na casa dele. E ele estava com as duas filhas, só ele e as duas filhas, pequenas. E aí aquela sensação de impotência, né? Porque você não Uhum. tem muito o que fazer, né? Então, a gente conversando, a gente bateu um papo, é um cara que eu tenho com amor, um carinho muito grande. E dá pra gente entender que às vezes aquela dor e até o Luiz hoje me deu o feedback. Eu, claro que eu percebi, mas não tinha mencionado para ele. Mas meio pro final da conta ele, caramba, cara, melhorou aquele desconforto. Uhum. Só dele talvez ter verbalizado, e eu realmente não fiquei sabendo que eu não sou de assistir televisão. E, o- Então, quando eu e tenho o que tempo que você livre, eu fez? digo. O que que você fez com ele? A mudança de percepção. É, Você fez ele, pum, ele virar uma chave de, nossa, eu me senti assim. Você chegou exatamente com a palavra que ele precisava. E ele fez o quê? Entrou na informação, mudou a percepção, reconheceu, pum, o corpo já entra no processo. Isso é fantástico, é fantástico, fantástico. fantástico. Eu não me lembro que moça perguntou aqui, só para não esquecer, Carlinha. A Carla, alguma moça, eu não me lembro o nome, desculpa. Ela perguntou onde você atende. A Carla Ai, atende aqui no meu consultório em São Paulo. A sala uhum, dela está aqui atrás. uhum. Ela atende em Sorocaba e Capão Bonito, né? O Capão Bonito, que é onde eu estarei amanhã, né? Eu tenho três. Depois vocês entram no meu Instagram, eles perguntaram também da nossa primeira Seguem a live. Carla porque ela é sinistra. Eles perguntaram da não, obrigada. Nossa, né, mas a gente tem que, né? Então,
no meu canal do YouTube eu coloquei a live, Carla Talarico. O Alan também acredito que colocou e também tem no perfil dele. Eu só não consegui colocar no meu, porque a nossa live e a outra teve 1h30. Essa daqui tá caminhando pra 1h30. A gente já tá ficando aqui. Mas, gente, assiste a live. Já tá no perfil do Alan. Eu vou colocar no meu, só que eu tive que cortar porque o Instagram não permite. Mas no YouTube eu consegui colocar a live na íntegra também, se vocês quiserem assistir. A gente fala outras coisas na primeira live. A gente fala um pouquinho de embriologia, traz um outro contexto para você, mas sempre nesse contexto individualizado. Ó, minhas pacientes aí, ó. A Ellen, ela mandando pro pessoal onde é que eu atendo também. Falei, nossa, gente, muito obrigada, muito mesmo. A gente trabalha com amor, né, Alan? A gente estuda com amor, a gente conversa, a gente não tá aqui há 1h15 já, né, falando. Você fala, por que 74 minutos. 75 Por que a gente está aqui? Porque a gente ama o que a gente faz. A gente quer que mais pessoas saiam dessa bolha de falar assim, preciso minar a dor agora, já. Não. Você precisa identificar a causa, você precisa ouvir o seu paciente. Tem muito mais coisa além, né, do que você já aprendeu aí, que era o certo, por exemplo, na faculdade. Eu vi até hoje um professor da faculdade, procura um fisioterapeuta para tratar o sintoma. Tratar a causa desse sintoma, é um sintoma. Mas se você vai direto no sintoma, você tá só botando um pano em cima do fogo ali, você fala assim, não. Não vai. Só para eu falar aqui também, Carlinha. Depois, pessoal, Carla, faz uma foto, coloca nos seus stories a capa do livro. Aí o pessoal vai lá no seu Instagram. Não, que aí você põe nos seus stories, aí a pessoa vai lá e pode printar com mais qualidade. Tá bom. Aí você Eu vou fazer um vídeo fazendo um resumo desse livro, como eu faço dos outros. Eu vou fazer uma resenha do livro. Depois eu faço lá e coloco no meu Instagram. É bom demais. Que legal, maninha. Algumas pessoas fizeram. Eu acho que eu vi uma pergunta sobre hérnia de disco. Acho que passou alguma coisa de hérnia de disco. Tem alguma correlação ali que. Aí a gente precisaria pensar mais individualizado, qual é a altura, como a pessoa está vivendo, né, o contexto, porque a coluna, né, é uma coisa assim, né, é muito diferente dependendo do segmento que você tá, né? É muito diferente. Mas a gente precisa pensar que a coluna é estrutura. Então, se a gente pensa em tudo que vai mexer com a estrutura, né? A gente precisa pensar qual é a estrutura da sua vida que está bagunçada. Mas aí a gente vai pensar individualizado, dependendo da altura do segmento. Mas a coluna, pensem que é estrutura. E às vezes as pessoas que têm dificuldade com estrutura têm dificuldade com o papai. É uma possibilidade. Uma possibilidade. Mas, gente, obrigada por tudo que vocês estão mandando aqui. Você está lendo os comentários? Gente, muito obrigada por vocês estarem eu vou lendo aqui, ó. A Selma aí, tem sniper aí. Uma dica quando a sua profissão não é aceita por seu companheiro. O João mandou aqui quadro oncológico. Esse é um sintoma, é um padrão que... Esse é um tema. Para mim, ele é porrada. Ele é um soco na boca. A gente pode fazer uma live disso, Carlinha. Que esse é porrada. Essa pega fogo. Essa vai. Eu tenho a célula, você tem, e todas as pessoas que estão aqui também têm a célula. Agora, como você ativa elas, que é o problema. Uhum. Acho que essa live... A gente pode fazer mais uma, Carlinha. O que é esse modo de sobrevivência, né? O que o seu corpo está te apresentando com esse modo de resposta, né? Então, mas, ó, uma live bem polêmica. Essa live seria bem polêmica. Mas você vê que tem uma pessoa perguntando aqui, ó, quando a sua profissão não é aceita por seu companheiro. Muitas dores no corpo por causa disso. Por quê? Por que dores no corpo? Que eu falei agora, impotência. Então, eu tô me sentindo impotente, estou me desvalorizando perante o outro. Você precisa trabalhar você. Se o outro não gosta, não quer te acompanhar, é problema dele. Você ama o que você faz? Continua fazendo. Existe uma história que é muito legal, talvez algumas pessoas já ouviram, mas eu às vezes a Renata, nossa paciente aí, ó, a médica. A Rita aí. Que divulgou a gente. Rê, ela divulgou nos stories dela. Um beijo, Rê. Com a gente. Renata, obrigada. Que legal. Médica cardiologista, aqui conosco. Tem uma frase que, assim, né, eu gosto de colocar, às vezes, as pessoas para fazer uma reflexão e tudo mais. Não sei se... Vocês já ouviram a história da serpente do vagalume?
Mandem pra mim aí, por gentileza. Quem já ouviu, quem não ouviu. Você nunca ouviu, Carlinha? Não, Você nunca ouviu? não, Não? não. A Serpente Vou Vagalume. fazer, Roberta. Vou Vou fazer. contar rapidamente. O vagalume estava sobrevoando à noite. Não sei se todo mundo sabe, mas o vagalume é um bichinho que à noite ele tem uma luzinha meio verde. Ele fica piscando. E quem mora em campo, assim, aqui em São Paulo não acontece muito não, mas no interior tem bastante. E ele estava sobrevoando à noite. E ele percebeu que onde ele ia, a serpente ia atrás dele. Ele falou: caramba, que estranho. Comecei por um lado, a serpente foi atrás. Ele, caramba, ela tá me seguindo. Começou a fugir, a serpente foi atrás dele. E ele, desesperado, voando, a serpente se aproximando, ele não viu, ele bateu numa parede e caiu no chão. E aí a serpente se aproximou, o vagalume falou assim: serpente, serpente, posso te fazer 3 perguntas antes de você me matar? Aí a serpente falou assim: claro, pode perguntar. Aí o vagalume falou assim: eu te fiz alguma coisa? A serpente olhou e falou: não, você não me fez nada. Aí o vagalume perguntou: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela olhou e falou: também não. Aí o vagalume: por que você quer me comer? A serpente olhou: porque seu brilho me incomoda. Essa moça aí que você mencionou aí, meu esposo, sei lá, às vezes a luz dela incomoda. A gente incomoda muita gente, né? Todos nós temos luz. E a nossa luz vai sempre incomodar aquela pessoa que não tem Exatamente. um padrão de luz, É talvez, por igual ao isso que a seu. gente não usa o nosso Instagram para falar mal de outras técnicas. A gente usa para falar do que a gente acredita. Sim, Aqui, total. eu tô no meu Instagram para divulgar o que eu acredito. Se a pessoa não acredita no que eu acredito, não tem problema, é só não me seguir. Assim como se você não gosta, você sintonizou na TV, no canal. Não gostou? Muda de canal. Você não vai ficar lá sofrendo no mesmo canal. Então a gente usa o nosso Instagram para divulgar o que a gente acredita. Né? E se a pessoa não acredita, não gosta do que a gente falou, ok, não tem problema Sério? nenhum. Mas vocês não vão ver aqui a gente falando mal de outras técnicas profissionais nem nada. Tudo serve para o momento que lhe cabe, aquilo que está acontecendo naquele momento e ponto, acabou. Né? É. Pô, um monte de gente mandando mensagem aí. Obrigado. É uma frase assim Adorei a história. que. Uhum. Mas é uma historinha que faz sentido para muita gente. Eu Faz. ouvi lá no passado, porque falaram para mim, você incomoda muita gente. E aquilo me trouxe tranquilidade, sabe? Então, estamos aqui com Estamos um super. propósito de ajudar, fazer com que as pessoas não fiquem canalizadas num padrão de problemas e sim Uhum. comecem a olhar a vida de uma forma mais fácil, mais clara, Uhum. entendendo e ressignificando o seu eu. O porquê. Eu questionei minha esposa há um tempo atrás e falei: amor, você, a gente está de passagem, você tem dentro de você alguma vontade assim de deixar um legado ou você tem alguma, né, algum desejo? Eu tenho vontade, essa é a minha passagem de vida, eu quero muito deixar um legado. E eu Uhum. acredito que eu esteja conseguindo com Com a minha certeza. comunidade, compartilhando um pouco do meu jeito de ser, que me ajudou muito a me conectar com o próximo e ajudar ainda mais o próximo. Em pegar a imagem, deixar ela de canto e falar: meu, vamos lá, Carla, Quero como te é que você ouvir. está Uhum. profissionalmente? Como é que está na sua questão da sua família, suas filhas, está se sentindo mal? Sabe? E tudo isso é Uhum. gostoso quando a gente sente. Então, quando Uhum. eu trato meu paciente, eu trato como eu gostaria de ser atendido. Com Uhum. essa questão de coração, sabe? De me sentir em casa. Uhum. Meus pacientes se sentem em casa aqui no consultório. Os seus também, né? Que são os Também. mesmos. Eles entram no consultório, nossa, que delícia aqui. Eu falo assim, gente, deve ser. Vocês estão sentindo o acolhimento, aquilo que eu falei, de você acolher, que a pessoa sentiu que ela está indo lá, porque você vai olhar para ela, que você vai dar uma luz para ela. Ó, tudo que você está recebendo aqui, né? O que você está falando. Então, eu tô aqui tomando vários socos na boca agora aqui com mensagens, eu tenho que até me Uhum. segurar. Obrigado pelas Nossa, palavras. a gente agradece vocês estarem aqui até essa hora, né? 10h12. Vocês estão aqui desde 8h48 da noite, né? Ouvindo. Alguns vezes chegaram depois. Mas se vocês perderam outra live, eles estão pedindo parte 3, que muita gente mandou aqui live, parte 3, parte 3, vamos pensar. Ah, vamos mandar aqui, parte 3 chat. Meu Deus, já imaginou? Aí essa live vocês vão ter que chamar mais gente para assistir, porque daí vai ser, ó. Esse tema é um tema que dá muito pano para manga. Live parte 3. Live parte 3, Carlinha.
Ah, vai ser bom demais, maninha. De verdade. Quero agradecê-la mais Eu uma também, vez. Todos imensamente. vocês que estão aqui numa quarta-feira de feriado, poderiam já estar dormindo, amanhã é dia normal e seguimos aí. Nós E tivemos um dia quero... normal hoje, né? Nós tivemos dia normal. Hoje nós Né? tivemos um dia normal, amanhã também. A gente se falou que horas eram? Umas 7 da manhã? Ah, era. Ontem a gente falou tarde, né? Era umas 11 e pouco por causa da divulgação da live. E depois, hoje de manhã, acho que eu mandei mensagem para você, era umas 5 e pouco, porque eu não tinha dormido direito. Gente, eu sei É porque eu não dormi verdade. direito, tá tudo certo. Mas eu acho que mandei mensagem para você, daí você já me respondeu logo bem cedinho. Então a gente está aí desde manhã cedo. Eu vou pro consultório. Você ainda está no consultório, eu já estou em casa. Eu vou para Mas, casa agora. gente, mas olha, muito obrigada, Eu Alan, de quero... Obrigado novo. mesmo. Eu Que amo isso, partilhar Carlinhos? tudo aqui com você. Você sabe o quanto eu amo você, o carinho que eu tenho. A gente, 4 anos, né, trabalhando junto, mas é incrível estar aqui. Você também me ajudando a divulgar o meu trabalho também. Você, quantas pessoas confiam em você, o quanto seus pacientes te amam, a gente sabe disso, né? A gente compartilha. Então, eu só posso agradecer de você estar abrindo esse espaço para a gente também trazer tudo isso para cá, tá? Obrigada. Eu que De verdade. agradeço, Carlinha, de verdade. Um beijo para todos vocês, de coração. Obrigado mesmo. Eu sei, Semana que vem verdade. teremos uma outra live. Talvez eu estou conversando com uma pessoa também que vai ser um tema muito interessante. Vamos ver se vai dar certo, mas vai ser um tema bem legal que acho que todos nós estamos precisando pela mudança da tecnologia. Então, ela tem nos ajudado bastante, mas hoje o maior índice de suicídio são os adolescentes. Então, a gente estou esquematizando uma live bem legal na semana que vem e eu acho que vai agregar demais na vida de todos. Com certeza. Obrigada, Maninha, gente, a todo mundo que gratidão está mais aí. uma O vez. Um David, o beijo pessoal para que está todos vocês. mostrando. Fiquem com Deus. Sigam a Obrigada. Carlinha, que ela é Vocês sinistra. ficam aula. Ah, Gente, já passou obrigada. das 10. Ela é foda. Já pode falar a palavra. Muito bom. Obrigado, Obrigada, Maninha. gente. Obrigada pelo Valeu. tempo de vocês. Boa noite, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.